Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou mostrar os livros novos que chegaram aqui. Eu vou mostrar primeiro as minhas compras e depois eu vou mostrar os livros que chegaram aqui que as editoras me enviaram, tá bom? Vou começar então pelas minhas compras. Eu comprei este livro aqui que eu quero ler há bastante tempo, que é Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. Esse livro ele foi escrito entre 1958 e 1967. Aqui a história foi construída a partir do testemunho de 227 sobreviventes dos campos de Gulag na União Soviética. A primeira edição deste livro foi lançada em Paris no final de 1973 e em poucas semanas depois do lançamento o autor foi preso, acusado de alta traição. Esta edição tem a tradução de Lucas Simone, com Irineu Franco Perpétuo, Francisco de Araújo, Odomiro Fonseca e Rafael Bonavina. Comprei também essa edição aqui de Cartas Exemplares, de Gustave Flaubert, que é o autor de Madame Bovary, a nossa primeira leitura conjunta que vai acontecer na área de membros. Então eu comprei esta edição aqui das Cartas Exemplares, porque eu acredito que aqui eu vou encontrar bastante material para nossa leitura conjunta, até quando, logo que eu recebi essa edição aqui em mãos, eu já estava folheando e lendo algumas cartas que ele escreveu durante o processo de escrita de Madame Bovary, e eu encontrei realmente aqui algum conteúdo aqui sobre Madame Bovary, então eu acho que é muito interessante trazer isso aqui para nossa leitura conjunta. Então tá aqui as Cartas Exemplares de Gustave Flaubert. Essas cartas começam já na infância, 1821 a 1851. Olha só, e nós temos aqui os anos de Madame Bovary, 1851 a 1856, que foi o período que Gustave Flaubert, então, se dedicou à escrita de Madame Bovary, e depois, terceira parte, 1856 a 1880. Tem aqui também um índice de nomes e obras. Eu acho que isso aqui vai ser bem interessante para a nossa leitura de Madame Bovary. Falando nestas cartas de Gustave Flaubert, eu me lembrei, quando eu li este livro aqui, A Literatura em Perigo, de Todorov, logo no finalzinho aqui, bem no finalzinho, existe aqui uns trechos de correspondência entre Gustave Flaubert e George Sand. Eles têm essa visão diferente, né, do mundo e que eles trazem para a literatura. Então é bem interessante essa troca de correspondência, esses trechos, né, que existem aqui, não é verdade? O modo de ver a vida de Flaubert e que ele trazia então para a literatura diferente de George Sand. E desta correspondência, então, nasceu Um Coração Simples, e é um conto de Gustave Flaubert, um conto bastante aclamado, inclusive, e ficou, desde que eu li esse livro aqui, ficou na minha memória, ficou a intenção, então, de ler os contos de Gustave Flaubert. Então eu comprei nesta edição aqui da editora 34, que inclusive tem a tradução de Milton Ratum e Samuel Titan Jr. Essa edição tem o conto Um Coração Simples, tem também o conto A Legenda de São Julião Hospitaleiro e também o conto Herodíade. Comprei esses dois livros então para compor aí a nossa leitura conjunta, que acontecerá em breve, então em setembro, se você quiser participar também. A leitura acontecerá na área de membros aqui no YouTube. Teremos vários vídeos para essa leitura, inclusive no final do mês uma live para a gente conversar ao vivo. O link para participar está na descrição do vídeo, tá? No nível leitura conjunta. Agora eu vou mostrar para vocês os livros que eu recebi das editoras. E eu vou começar aqui por um clássico Zar. Olha só, eu recebi Louise de La Vallière. Este livro aqui é a continuação, deixa eu explicar no começo, vamos para o começo. Nós temos aqui os três, até tirei da minha estante aqui, tá? Para mostrar para vocês. Nós temos aqui Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. Aí nós temos a continuação, então, 20 anos depois, é a segunda parte. Aí nós temos a terceira parte, então, que é o Visconde de Bragelonne. Essa é a primeira parte, e o que eu recebi agora é a segunda parte, então. Aqui, tá vendo? Tá? Número 2 aqui, a continuação, então.
da terceira parte, porque virá também a terceira parte para finalizar, então, esta grande série, que será, então, O Homem da Máscara de Ferro. Então, nós temos a continuação dos Três Mosqueteiros, dividida, então, em 3 partes, tá? Será que esse ano vem? Eu acho que esse ano vem, hein? A finalização, então, a terceira parte para finalizar essa grande série de Alexandre Dumas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Veio aqui também, olha só, esse daqui é um marcador, tá? Ele vem com imã para você colocar no livro. Na frente aqui, ó, tá vendo? Aqui é a Máscara de Ferro. Esse terceiro aqui é O Homem da Máscara de Ferro, então. É o livro que tá faltando para completar. E atrás aqui são os títulos, tá? Bom, então, nesse segundo volume, a jovem Louise de La Vallière, considerada por muitos a verdadeira heroína dessa história e grande paixão de Raoul, rouba a cena. Em meio a amores e disputas por poder na corte, em crise de Luís XIV, ela brilha e descobre uma influência que jamais imaginou que um dia teria. Enquanto isso, um misterioso prisioneiro da Bastilha começa a despertar interesse. A sua intrigante história será contada no próximo volume, finalmente, desta que é uma das sagas mais memoráveis já escritas. Essa edição aqui é uma edição comentada, tem a tradução, apresentação e notas de Jorge Bastos. Recebi mais um livro aqui da Clássicos da Arte, também de Alexandre Dumas. Este aqui é Georges. Georges foi publicado em 1843. Apresenta personagens e conflitos sobre os escravizados que desejavam fazer da Ilha da França, que hoje é a Ilha Maurício, eles queriam fazer a mesma coisa que aconteceu no Haiti. E aqui nós temos muitas emoções e reviravoltas. Dumas conduz o leitor numa viagem histórica, em que a aventura maior é a luta pela afirmação da humanidade da população negra durante a escravidão. Essa edição tem a tradução em notas de Jorge Bastos também e a apresentação de Eric Martoni. É um romance, então, abolicionista de um jovem que sonha com um futuro de vingança e liberdade. Junto com a edição comentada, eu recebi também esses cartões aqui, com ilustrações de Alexandre Dumas. Recebi da editora LPM Cartas sobre a Felicidade e outros escritos de Epicuro, que foi um dos pensadores mais influentes da antiguidade, viveu de 341 a 271 a.C. Essa edição tem tradução do latim e apresentação de David Bezerra. Enquanto eu folheava essa edição aqui, eu li algumas partes aqui das Sentenças Vaticanas, que representam um resumo da arte de viver em sociedade ou conviver com outros homens, especialmente em tempos difíceis. E eu abri aqui numa parte, eu vou ler para vocês. São várias frases aqui, mas olha que interessante. Essa aqui está na página 138, é a número 16. Ninguém, olhando diretamente para o mal, escolhe a ele, mas, diversamente, atraído por ele como se fosse o bem, escolhe um mal ainda maior. Outra frase aqui. Na página 141. Não é necessário desvalorizar as coisas presentes pelo desejo daquelas que estão ausentes, mas considerar que essas também são desejáveis. Recebi essa caixinha aqui também do Clube Vitorianos, da editora Pedra Azul. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu já abri, é claro, né? Mas é que essa caixinha aqui, ela é tão linda. Deixa eu mostrar para vocês o capricho. Vocês recebem aqui quando assinam o Clube Vitorianos. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Tanto o Instagram da editora Pedra Azul, quanto o site também, para vocês verem a questão dos preços, tá? Como é que funciona este clube de clássicos vitorianos. Olha só, vem uma cartinha aqui falando sobre a obra. E esta aqui é a edição... O Italiano, de Anne Radcliffe, O Italiano, ou O Confessionário dos Penitentes Negros, se revela como uma das joias mais fascinantes da literatura gótica. A história tem início com uma paixão avassaladora e um jovem nobre
que se apaixona por uma graciosa e virtuosa Helena, uma jovem de origem humilde, mas dotada de uma beleza e dignidade que transcendem a sua condição social. O casal, eles estão determinados a consumar este amor proibido e eles enfrentam então barreiras impostas pelas rígidas convenções sociais, mas também a oposição da mãe do rapaz. A trama aqui ela se desenvolve num ritmo acelerado, alucinante, levando os protagonistas a um emaranhado de perseguições, sequestros, revelações surpreendentes, castelos isolados, conventos, mosteiros sombrios e prisões claustrofóbicas compõem aqui o cenário de uma história marcada pela tensão constante e pelo contraste entre o amor puro e as forças do poder e da religião. Essa edição tem a tradução de Ana Gabriela Bisker. O Italiano é o último romance em vida de Anne Radcliffe. Ele foi publicado entre 1796 e 1797. Eu gosto muito da editora Pedra Azul porque ela é responsável por trazer aqui vários clássicos inéditos para o Brasil. Deixa eu mostrar também os brindes aqui que vieram junto na caixinha. Além da cartinha, veio também esse card. Seu orgulho era, ao mesmo tempo, sua falha e sua virtude, sua proteção e sua fraqueza. E estes marcadores, 3 marcadores. Não, 3 não, 4, gente. Agora que eu vi, são 4 marcadores. Eu recebi da José Olímpio, que é do grupo editorial Record, a edição comemorativa de 100 anos do Grande Gatsby, de Fitzgerald. O interessante dessa edição aqui é que ela contém, além da obra em si, ela contém também a apresentação. Aí temos aqui um prefácio da edição brasileira. E também, como pós-fácil, nós temos aqui um texto Ecos da Era do Jazz e também um texto que vai falar sobre o autor. Essa edição tem a tradução de Roberto Mugiati. O Grande Gatsby é um clássico que eu gosto bastante, que fala muito sobre o sonho americano, sobre riqueza, corrupção, ilusão, superficialidade das relações, essa questão toda do glamour também da festa, né, das festas da Era do Jazz. Recebi aqui da Record também uma biografia de Santo Agostinho, de Peter Brown. Santo Agostinho foi um dos maiores filósofos e teólogos da história. E aqui o leitor é conduzido desde a juventude, marcada pela busca de prazeres mundanos, até a sua transformação espiritual que o levou a se tornar bispo e uma das figuras mais influentes do cristianismo. A biografia não narra só os eventos da vida de Agostinho, mas também fala sobre o homem por trás do santo, suas lutas pessoais, suas paixões e suas dúvidas. Essa edição tem a tradução de Vera Ribeiro. Recebi também da editora Record Gulag, uma história dos campos de prisioneiros soviéticos. É um livro vencedor do prêmio Pulitzer e a autora é Anne Applebaum. Essa obra é baseada em entrevistas exclusivas e com acesso a arquivos até então confidenciais. É uma pesquisa que ressalta uma herança soviética que perdura até hoje. A autora busca compreender por que o Gulag, em comparação a outros campos de concentração, permaneceu por tanto tempo apagado da memória histórica do século XX e aponta a importância de relembrar esse capítulo sombrio para encararmos desafios do presente e do futuro. O livro então expõe a face esquecida do terror soviético. Tem a tradução de Ibrahima da Fonte Tavares e Mário Vilela. Da editora Record, eu recebi também Fratura, Vida e Cultura no Ocidente, 1918-1938, de Philip Bloom. Aqui o aclamado historiador analisa o impacto do período entre guerras na vida social e intelectual do Ocidente, refletindo sobre a origem dos movimentos políticos e culturais que definiram o século XX. Essa edição tem a tradução de Cristina Cavalcante. Faz muito tempo que eu não leio um thriller. Eu recebi aqui da editora Record um thriller psicológico que muito me interessou. Esse daqui é Eu Sei Quem Você É,
da escritora Luísa Luna. É um thriller psicológico envolvente que questiona se é possível realmente fugir do seu passado. E o que me chamou a atenção aqui nessa história é que a protagonista, ela é uma psiquiatra que acha que tem controle total sobre a sua vida, mas as coisas vão mudar quando aparece ali um jovem problemático para se consultar ali com ela, e já na primeira consulta ele faz 2 afirmações que a deixam em choque. Eu sei quem você é, tem alguns elementos que me chamaram muito a atenção, além de ser um thriller psicológico que há muito tempo eu não leio. Eu preciso ler para mudar um pouco até, né, esses estilos aí de leitura que eu ando fazendo. Mas essa questão, né, thriller psicológico, ela é uma psiquiatra, deve ser aquele livro vira-páginas, né, aqueles livros viciantes que você não consegue parar de ler. Outro livro também que me chamou muito a atenção, agora esse aqui é sobre filosofia, Alice no País das Ideias. Olha só que interessante, um romance para descobrir a filosofia, do escritor que também é filósofo francês, e a pronúncia eu acredito que seja Roger Paul Drouin. Aqui ele usa a Alice de Carol, de Alice no País das Maravilhas, mas como um guia para uma outra jornada, a descoberta da arquitetura das ideias em uma viagem pela busca do sentido da existência. A protagonista, ela é transportada para o País das Ideias, onde habitam sábios e filósofos que desde a antiguidade procuram entender o mundo. Alice se encontra e conversa com Sócrates, Platão, Epicuro, Marco Aurélio, Buda, Maquiavel, Freud, entre outros. Essa edição tem a tradução de Ivone Benedetti. Junto com a edição veio também este caderninho aqui, um diário, é um caderno sem pauta, um lápis aqui também. Grandes ações começam com uma ideia. E aqui também tá assim: encontre o seu caminho para viver no mundo de hoje. Recebi também o livro Os Pestes, de Roald Dahl. Roald Dahl é o mesmo autor da Matilda. E este também é ilustrado por Quentin Blake, também o mesmo ilustrador de Matilda e de outras obras de Roald Dahl. Esse livro aqui, O Senhor e a Senhora Peste, são terríveis, um casal que ninguém gostaria de ter o desprazer de conhecer. Eles amam fazer pegadinhas sem graça, caçar passarinhos para fazer torta e ainda por cima prendem uma família de macacos no jardim. Mas a vingança dos macacos está vindo aí, com a ajudinha de um pássaro que acaba de chegar da África. É uma história divertida e cheia de reviravoltas com humor que a gente já conhece, de Roald Dahl. Essa edição tem a tradução de Luara França. Recebi também O Pote Vazio, de Demi, pelo selo Reco Reco. Este livro tem a tradução de Marina Vargas. Esse livro conta uma história sobre coragem e honestidade. Uma leitura que nos lembra que o verdadeiro valor não está apenas no sucesso, mas na retidão de nossas escolhas. Esta edição tem lindas ilustrações, um texto simples e encantador que nos presenteia com uma emocionante história sobre coragem, integridade e o verdadeiro significado da honestidade. Recebi também pelo selo Reco Reco, da Record, este livro aqui, Umami, de Jacob Grint. Aqui nós acompanhamos a jornada deliciosa sobre experimentar comidas diferentes e expandir o paladar. Essa edição tem a tradução de Estela Carneiro. Esses 3 livros são para diferentes fases, tá? Diferentes idades. Por exemplo, este daqui, ele tem mais ilustrações, bem mais ilustrações e menos textos. Então, é importante para quem tem crianças pequenas entender para que fase de leitura a criança está. Então, por exemplo, uma fase mais inicial, este livro aqui seria mais indicado. Uma criança que já está mais habituada à leitura, que se interessa, mas fica mais atenta às questões, à atenção da criança, O Pote Vazio já é uma leitura intermediária. Mesmo que você, o adulto, leia para a criança, entendeu? Funciona de maneira diferente. E agora, quando a criança já sabe ler, já se interessa por textos maiores, os livros de Roald Dahl é interessante porque tem também várias ilustrações. Então são leituras para diferentes
a níveis de leitores crianças, né? Mesmo que esses leitores não leiam ainda, mas o adulto lê para a criança. Então é interessante quando você for comprar um livro para a criança, entender em que fase essa criança está, uma fase mais inicial, mas desde a barriga, desde a gravidez, o nascimento, é interessante você trazer a leitura já para a criança. E tem diferentes maneiras de fazer isso, diferentes maneiras de apresentar, diferentes temas. É assim que você vai introduzindo a leitura para a criança, para um futuro leitor. É isso então, esses foram os livros que chegaram aqui nas últimas semanas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like que ajuda o canal, tá bom? Agradeço aqui pela sua presença. Faço um agradecimento especial aos membros do canal que apoiam aqui o projeto, o meu trabalho. Até logo então. Um beijo grande. Tchau, tchau.